Que bom que você está ligado com a gente no Cabeça para Cima. O debate de hoje é muito bom. E ele está ligado a um evento importante que a Boas Novas esse ano vai hospedar, que é o Festival de Cinema Cristão. Nesse sábado, dia 26 de outubro, agora de 2013, às 19 horas aqui na Boas Novas, vocês vão ver a transmissão ao vivo deste festival, que eu creio que está na sua segunda edição. Nós vamos conhecer melhor o assunto hoje, mas o tema do nosso programa de hoje é o cinema cristão, os desafios de produzir, qual a importância, tem público, enfim. Nós vamos ao informativo e voltamos com um excelente debate. Dados estatísticos mostram que o segmento cristão está em ampla expansão. E isso tem influenciado vários outros setores, como o cinema cristão no Brasil. Desde 2008, são produzidos mais de 100 curtas-metragens cristãos e existem mais de 20 núcleos de produção de longas-metragens. Com a necessidade de unir essa classe, informar, movimentar recursos entre os cristãos e estimular a criação de novos filmes que divulguem o Evangelho de Cristo, foi criado o Festival Nacional de Cinema Cristão, um evento anual feito pela Agenda Cultural Brasil. O festival tem como objetivo principal premiar os melhores profissionais nas suas categorias. O evento também objetiva formar novos olhares, dar visibilidade aos cineastas e suas obras, reunindo também personalidades ligadas às atividades cinematográficas do meio secular. E você vai poder acompanhar isso tudo ao vivo, mas hoje a gente vai conhecer alguns desses personagens e entender um pouquinho quais são os desafios, as dificuldades, né, e as possibilidades até, porque é algo que não tem jeito, a gente só aprende fazendo. O grande desafio é fazer. Vamos conhecer algumas dessas pessoas que estão fazendo o cinema cristão no Brasil, começando por Verônica Brendler, que é produtora de cinema e cultura e é também organizadora do Festival Nacional de Cinema Cristão. Bem-vindo, Verônica, muito bom tê-la aqui. Obrigada, Rebeca, é um prazer estar aqui no seu programa. Beleza, beleza. Aliás, bem-vinda a Boas Novas, né? Não só em termos do programa propriamente dito, mas ao festival, que é algo muito legal. Eu acho que tem tudo a ver. A gente está aí 20 anos, não propriamente na área de cinema, mas na área de mídia, né? E eu acho que TV e cinema, elas são muito próximas. Muito próximas. Muito bom tê-la aqui. Também conosco Leandro Azevedo, que é ator, diretor e líder da Companhia de Artes Dom Real. Bem-vindo, muito bom tê-la aqui. Prazer, Rebeca. Prazer é todo meu estar aqui no seu programa. E vamos falar de cinema cristão, que é o nosso foco nesse dia, né? Verdade. E é um grande desafio. Mas eu estou com a maior alegria de ter vocês aqui, viu? Conhecê-los e deixar não só o nosso público conhecer vocês, mas o trabalho de vocês e abraçarem esse desafio que é. Eu acho que se a gente conseguir hoje inspirar pessoas, desafiar pessoas a de alguma forma se envolverem onde estão, fazerem alguma coisa, a gente já vai ter cumprido, já feito muita coisa. Ainda com a gente hoje, o Igor Jardim, que é artista plástico e ator, e também participa do Ministério de Teatro Jeová Jiré. Bem-vindo, Igor, muito bom tê-lo aqui também. Obrigado, Rebeca. Prazer é todo meu estar aqui. Vamos falar desse assunto aí, como os outros disseram, é um assunto fantástico, né? Algo assim que está começando a crescer aqui no nosso meio cristão, né? E vamos aí falar mais sobre isso daí. Beleza, e com certeza que em casa vai aprender. E para completar o nosso quadro, uma voz bem familiar. Ele está na casa com a gente, alguém que faz parte da família Boas Novas há muitos anos. O que, uns 18 anos, Ricardo? 18 com a gente, desde Ricardo 93. Ribeiro, que é diretor de TV e dublador. Bem-vindo, Ricardo, muito bom tê-lo aqui. Obrigado pelo convite, estou aqui para a gente falar sobre cinema agora, com experiência em TV, mas migrando definitivamente para o cinema. Bem, se vocês ouvissem a Adriana Tosi, que está sentada ali no canto, que vocês conhecem tão bem, daí vocês dizem, eu já sei quem é. Porque as duas vozes estão sempre ali juntas, trabalhando, é uma coisa muito legal. Bem, gente, cinema cristão, eu acho que não tem como a gente falar de cinema cristão, lembrando, claro, para você que está em casa, que a principal e mais popular mídia que existe é a do cinema. E isso é tanto para o mundo secular como para o mundo cristão. Em pesquisas feitas aí, onde há uma produção, eu acho que no Brasil nós já não estamos, acho que engatinhando mais, mas nós somos aí uma criança bem pequena ainda no que diz respeito à produção de mídias cristãs. E em países que estão um pouco mais na frente, pesquisas já foram conduzidas e, claro, a programação favorita de quem está em casa é um filme, um bom filme. E se a TV é cristã, então um bom filme cristão.
E muitas vezes nós somos questionados aqui na Band, por que a gente não exibe mais filmes? Bem, primeiro porque não tem muitos filmes cristãos. E um filme, ele tem um custo, ele tem uma... E nós vamos tentar entender um pouquinho disso hoje. Ele tem toda uma estrutura para ser produzido e, claro, que para você veicular, por exemplo, nós somos essencialmente uma produtora de conteúdo e uma veiculadora de conteúdo. Essa é a Boas Novas, essa é a característica técnica dela. E quanto veiculadora, quanto produtora, a gente tem feito praticamente nada ainda de filme, porque realmente é uma mídia bem complexa. E já temos enormes desafios para produzir a mídia de TV propriamente dita, com um pouquinho mais de excelência e qualidade. E agora, quanto à veiculação, até isso é um desafio, porque existem custos e tem que haver. Então, é assim mesmo. A questão da produção de um filme, tem como a gente, não sei, a gente vai também falar já do festival, né, que surgiu, e vocês vão até contar como surgiu, para que propósitos, mas para fomentar esse meio. Mas vamos falar um pouquinho para quem está em casa, entender, nem que seja superficialmente, e eu sei que é complexo, o que está envolvido na produção de um filme. Quantos núcleos, a grosso modo, existem? Quais são os papéis deles? E se é a mesma coisa para produzir um tema, por exemplo, de conteúdo cristão? Bom, Rebeca, eu sempre falo que o cinema ele é a arte mais complexa e mais completa que existe. Você não faz cinema sem atores, sem música, sem fotografia. Ela depende de todas as artes para ser completa. Hoje em dia, sem muito dinheiro e tecnologia. Com certeza. E o que é interessante lembrar é que cada profissional, na sua função, não pode interferir na função do outro. E ele precisa estar muito capacitado naquela área que ele está trabalhando. E um diretor de arte, ele tem vários assistentes. O diretor de fotografia, ele tem vários assistentes. Então, tem que ser muito bem casado, tem que ter uma harmonia muito grande para sair realmente uma boa produção. Mas tudo inicia com um bom roteiro. Se você não tem uma boa história, um bom roteiro, não vale a pena uma boa ideia para você movimentar recursos, para você movimentar uma grande equipe, porque você não trabalha com poucos profissionais, você trabalha com muitos profissionais. E nessa hora você não pode contar com amigos, você precisa contar com profissionais. Pode ter amigos, lógico, que entendem muito bem do cinema, mas eles precisam ser muito capacitados dentro da área de cada um. E a Rebeca falou uma coisa interessante. Ela perguntou como funciona toda essa máquina, os setores. Diferente da televisão, como o cinema, às vezes, na maioria das vezes, é muito móvel, ele nem sempre é uma coisa estática em estúdio, a maioria das vezes não é. Então, o profissional tem que estar muito interligado ao outro, porque há quase um choque com o que faz a luz com a roupa que o diretor de arte determinou, onde o cara do som vai se colocar dentro daquilo, como é que ele vai microfonar sem que apareça nada com o áudio. O áudio apanha muito aí, é uma área que eu trabalho. No cinema eu migrei diretamente para E eu acho que é uma das áreas mais difíceis. No pouco que eu já produzi, especialmente quando a gente trabalha fora de estúdio, é difícil. Áudio é muito, muito complexo. E o cinema tem que ter todo o recurso de áudio, porque é muito importante. Vocês estão vindo de um lado, só para ajudar quem está em casa, deixa eu vir do outro lado, embora que vocês nem falaram, tadinho. Vamos lá, gente. Alguma coisa a colaborar? É uma engrenagem, né? Ele disse sobre o choque. Né? Num set você acaba se chocando profissionais com profissionais. Essa engrenagem ela tem que funcionar de forma completa, tem que ter uma unidade, tem que ter uma química. Né? E eu acredito que o cinema cristão ele está ganhando essa química, né? Apesar da sua dificuldade no início, das quais nós vamos falar aqui no programa. Né? Dificuldade financeira, eu acredito que a dificuldade financeira para o cinema cristão seria o tópico maior. Né? Seria o que eu acho que a dificuldade financeira é o tópico maior para o cinema, ponto, no Brasil. E para o cristão, então, nem se fala. Nem se fala, né? E onde a gente denomina, onde a gente diz que nós temos um Deus que é o Deus do ouro e da prata, né? Mas, infelizmente, o investimento para essa área ainda é pequeno porque as pessoas não têm essa visibilidade da grandiosidade do nosso Deus. Então, eu acho que essa engrenagem ela tem que funcionar com essa unidade, com essa visão de crescimento de reino. E aí a gente vai expandir até onde Deus quiser, os 4 cantos do mundo. Entendi. E a gente não pode esquecer que quando se falava em música, eu que já tenho uma certa idade, sou talvez o vovozinho aqui da turma,
Estou te fazendo companhia. Quando se falava, nem tanto, imagina. Quando se falava em música, alguns anos atrás, a música evangélica, não se vivia de música evangélica, não se pagava por música evangélica, uma chamada música gospel hoje, né? E hoje a gente vê na mídia e já com um certo respeito. Por quê? Porque eles trabalharam isso. As igrejas fornecem até hoje bons músicos, bons cantores, e ao fazerem isso, conseguem o respeito externo e aí vem o reconhecimento. Essa é a intenção do cinema cristão, é chegar a esse patamar. Hoje, Verônica e a equipe brigam por isso. O que eu percebo? Só para complementar essa questão, no entanto, que o Ricardo colocou. Para mim também, Ricardo, eu acho que tem todo esse aspecto do talento e, claro, a gente teria que colocar isso primeiro mesmo, a bênção de Deus, a unção, portanto, no ministério dessas pessoas. Mas a gente percebe até, de modo que hoje, grandes gravadores seculares já estão envolvidos no segmento gospel de música, tem mercado. A palavra se chama mercado. E eu acho que tem mercado também para o cinema cristão. Então, aí é que está o segredo de você tentar encontrar, fazer esses dois, essa situação. Porque 20 anos atrás, ninguém podia imaginar que a música gospel seria o que ela é hoje no Brasil. Então, eu acho que a gente, de alguma forma, fomenta a mesma esperança. Deixa eu só colocar, eu lembro que eu falei que eu viria pelo outro lado. Vocês já vieram colocando todo um aparato que daqui um pouquinho, de repente, a gente vai ter que parar. Vocês podem até, no bloco, ainda expandir, explicar um pouquinho melhor as diferentes áreas, mas, por exemplo, a gente vem, de alguma forma, de um contexto, a maioria das pessoas que nos assistem, que fazem alguma coisa, que tem algum interesse nesse assunto, que produzem alguma coisa lá para a sua igreja, um pequeno documentário, um documentário de uma viagem de missões, sei lá, para a Bolívia, para a Argentina, para a África, para algum lugar, de alguma forma já experimentaram algum projeto social da igreja, de alguma forma estão envolvidos com mídia. Geralmente, uma pessoa que encabeça uma equipe faz tudo. Né? Ela faz as imagens, ela colhe o áudio, se bobear ela também é o repórter, ela bota lá o tripé, ela mesmo grava. Quer dizer, e daí de repente vocês vêm com essa equipe né, de atividades múltiplas e diferenciadas e preferencialmente profissionalizadas e cada uma comandada por pessoas diferentes. Como é que essa pessoa vai migrar desse ponto para esse ponto que vocês estão colocando? Bom, primeiro a gente precisa lembrar, eu tenho 38 anos de igreja e eu lembro que a gente ouvia nas mensagens cinema é pecado, ir para o teatro Foi muito é pecado. oportuno você colocar isso. Então, esse contexto cultural, isso atrapalha o nosso processo financeiro. As empresas, elas estão... Como assim? Cinema? Não, tô fora. Estou fora, imagina, isso não é coisa de Deus, né? Como um tempo atrás as pessoas diziam que o rock era do diabo. É um absurdo isso, mas é uma realidade. Mas sabe o que é o problema? Viveu. Eu acho que confunde as pessoas, Verônica. É que tem cinema que é do diabo e tem rock que é do diabo também. Mas não é todo dele. A gente tem uma parte... O que diferencia... Aí que tá. Né? O problema é que as pessoas confundem a mídia com o conteúdo. A mídia é uma coisa, o conteúdo é outra. O cinema é uma mídia. Mas esquecem também, Rebeca, quem é o criador de tudo isso? A maneira pela qual você utiliza. Leandro, nós lutamos com isso quanto TV cristã. Como TV, a gente ainda tem essa barreira. Ah, não, TV não pode. E não entendendo que isso aqui é uma TV cristã, que tem o propósito de levar Cristo, de estar no ar 24 horas. Eu vejo muito também é a visão... o que a gente está falando, essa questão de qual visão que você tem a respeito desse assunto. Por exemplo, durante muitos anos as igrejas, né, nós pessoalmente, né, a gente viveu preso numa limitação que impedia a gente de usar talentos. É uma coisa óbvia, você, sei lá, sabe cantar, sabe desenhar ou atuar, e será que isso veio para você do nada, ou é para nada isso? É para você ficar, de repente, ali nas quatro paredes, só ali? E, na verdade, se você olhar lá para o passado, lá nos gregos, lá, eu creio que, assim, o inimigo de nossas almas, né? A gente sabe quem é. Ele vem trabalhando há muitos anos para parar o povo cristão, né? De usar a arte, usar as habilidades poderosas para fazer. E para você ver, foi a escolha, né? Como surgiu o teatro, essa questão do teatro, por exemplo. Ele era usado para adorar deuses pagãos. Ou seja, né? Tudo que tinha de melhor que Deus preparou para a gente, o inimigo foi lá e inverteu as bolas, né?
Então, assim, a gente precisa estar com a mente aberta agora, principalmente nos tempos agora, que as coisas estão ficando mais difíceis, é a hora que a gente tem que usar mais essas habilidades, reconhecer que isso provém de Deus, né? E vencer essa subversão que o inimigo fez, de pegar os dons e os talentos, aquilo que todo dom perfeito e bom, a Bíblia diz, ele diz com todas as letras. E somado a isso, o Brasil tem uma cultura... Pai das luzes. Somado a isso, o Brasil tem uma cultura de que o artista não é muito levado... Isso é uma cultura nossa. O artista não é levado a sério, ele acha que é diversão o tempo inteiro. Então, se você põe isso dentro da igreja, piora bastante nesse sentido que ele acabou de dizer. O que acontece? Todo mundo pensa que alguém que é artista só se diverte com aquilo ou quer divertir alguém. E não leva em consideração que aquilo é um dom que Deus colocou em você e que você tem que usar. Até a gente mesmo entender isso é muito difícil. A gente trabalha como vendedor, como engenheiro, como qualquer outra coisa e depois nas horas vagas faz que fique claro, então, que nós não estamos aqui propondo uma heresia quando nós falamos festival nacional de cinema cristão. Porque às vezes se imaginava que essas duas palavras não poderiam andar juntos. Mas eu acho que hoje já se começa a entender, até pelo que a gente vê acontecendo com a música gospel, que a própria música, os ritmos, como o cinema, como a TV, enfim, são mídias. E o que você coloca no conteúdo é que diferencia de onde vem. Agora, com certeza, o dom, o talento para fazer isso veio de Deus. E como é que nós estamos usando isso, então, para levar o Evangelho adiante? A gente vai para o intervalo, mas a gente volta falando sobre o que vocês estão produzindo, o que vocês têm feito. E no último bloco a gente fala propriamente sobre o festival. Quais são os desafios, por exemplo, no Brasil, de levantar o recurso? Quem são os atores que vocês usam? Existem atores cristãos? Existem profissionais cristãos? Como é que é feito? Como é que efetivamente se produz um filme cristão no Brasil? A gente volta já já. Cabeça pra cima. Cabeça pra cima. Hoje nós estamos debatendo o cinema cristão. Como já lembramos no primeiro bloco, não é uma heresia, não. Existe sim a mídia cinema cristão, o cinema é cristão, exatamente, cinema cristão. Existe, a mídia é o veículo, é igual uma torneira que liga ali a saída de água a um depósito de água que geralmente a gente chama de caixa d'água, ou então vem direto da rua, enfim, não sei como é, onde você mora, independente, mas a torneira está ali. Agora, se a água, o teu depósito está limpo, a água foi limpada, o que vai sair da torneira é limpo. Agora, se o depósito for contaminado, o que vai sair do depósito na torneira será contaminado. E nós estamos aqui propondo, então, que existe sim como fazer algo com esta mídia tão poderosa que é o filme, certo? No sentido de levar e passar os valores cristãos e a mensagem de Cristo. Antes, no entanto, da gente prosseguir, eu tenho um recadinho para você. Há quanto tempo você sonha em ter o seu próprio negócio? Que tal então uma atividade que garanta excelentes ganhos e a oportunidade de mudar de vida? A Rinode é uma empresa brasileira de cosméticos e bem-estar que atua há mais de 20 anos no mercado, com alta tecnologia e qualidade em mais de 300 produtos, com lucro de 100% em todas as vendas. Acesse www.rinode.com.br e cadastre-se hoje mesmo com o ID 110307. Torne-se um consultor. Rinode, 20 anos fazendo sua vida melhor. Uma oportunidade para você. Vai, entre, procure informação. Inclusive, esses dias eu recebi uns e-mails aí de pessoas que entraram, se inscreveram e estão indo muito bem, obrigada. E a gente fica muito feliz de ver isso acontecer. Tanto pela Rinode, que está aqui ajudando Boas Novas, quanto para você, que está aí precisando de ajuda e tem como, então, ter uma renda alternativa. Vamos lá, cinema cristão. Vamos falar um pouquinho da história do cinema cristão no Brasil. Não sei se essa gênese é anterior a vocês, mas como é que é essa história? Bom, é importante lembrar que o cinema, ele existe há 117 anos no Brasil. E o cinema cristão, a primeira produção aconteceu exatamente há 30 anos atrás, aqui no Rio de Janeiro, com a produção Que Diferença Faz. Teve até uma participação do Caio Fábio. E depois disso surgiram as primeiras produções melhores, vamos dizer assim, há 5, 6, 7 anos atrás.
ali realmente nasceu o cinema cristão, onde nós temos algumas produções bem interessantes. Logicamente, o cinema cristão ele precisa melhorar muito na parte técnica, como você falou. Como, né, alguém que chega, é um ator, um profissional e de repente entra para o cinema, o que ele precisa, o quanto ele precisa estudar, o quanto ele precisa se inteirar, ele precisa estudar muito. Cinema não é uma arte. Existem cursos, a gente sabe, de cinema propriamente hoje nas universidades brasileiras. Existem cursos, nós temos mensalmente os encontros de cineastas cristãos aqui no Rio de Janeiro e também em Campinas. Já estamos agora em novembro para o 9º encontro. Ano que vem vamos iniciar os workshops, oficinas de cinema no Rio de Janeiro também. E, enfim... Deixa eu fazer uma pergunta, Verônica. Você ou quem sabe o pessoal, alguém possa responder. Mas, assim, pelo menos de uma forma superficial que seja. Quais são as categorias daquilo que você produziria que seria considerado cinema? Por exemplo, curta-metragem, longa-metragem, documentário. Porque, por exemplo, aquilo que a gente faz aqui não é, aqui é TV, é um programa de TV. E, às vezes a pessoa vai lá. O que seria considerado cinema? Bom, o curta-metragem no Brasil até 15 minutos, conforme a Ancine. Pronto. Tá? Já nos Estados Unidos, na Inglaterra, até 40 minutos, mas no Brasil são 15 minutos. Aí, a partir do média-metragem até 70 minutos e um longa-metragem acima de 70 minutos. Aí você tem documentários, você tem animação, você tem outras musicais. Categorias. A gente trabalhou também agora no festival a questão do videoclipe, porque ele também é audiovisual. Entendi. Então, documentários também. E a maioria de videoclipe é produzido com qualidade de cinema. Há essa preocupação de se fazer com câmeras de cinema e qualidade de cinema. O que significa película? Para o nosso telespectador entender melhor. Quando a gente fala, foi gravado com qualidade de cinema. Por exemplo, tem tantas câmeras digitais hoje tão potentes, como é que é isso? 35mm é considerado película, que é o que nós usávamos antigamente, hoje em dia já se grava digital. O que é exatamente a película? Praticamente, para que as pessoas possam entender efetivamente o rolo do filme. Então, aquilo é a película. Aquilo trabalhado e revelado tinha uma qualidade excelente de luminosidade, de abertura, de tudo que você imagina de qualidade para cinema. Quando se vem para o digital, hoje se trabalha com o digital, muitas das coisas vão para a película, há ainda esse mecanismo e vice-versa, de película para digital. Mas a película basicamente era a fita em si, por isso chamava-se película. Havia uma diferenciação, a televisão gravava assim em videotape, e o cinema gravava em película. Essa é a diferenciação total. Só que a película ela é muito cara, né? Então, assim, hoje o cinema brasileiro, ele aderiu o digital muito mais em conta. Você faz produções maravilhosas com uma boa fotografia. Então, até a gente tem... Isso é uma coisa boa, porque a coisa fica acessível a muito mais. Sim. Qual a importância vocês percebem, por exemplo? Eu estou vendo aqui que o que vocês estão, de alguma forma, repetindo, batendo em cima, é a importância realmente de se profissionalizar. Se você se propõe a mexer com o cinema cristão, seria a mesma coisa que mexer com o cinema ponto, enfim. Tem que estudar, tem que se preparar, tem que vir para núcleos de trabalho. Por exemplo, quem faz o cinema cristão? Que é uma das questões que, inclusive, já tem telespectador aí perguntando. A produção, os atores, a edição, a pós-produção, a pré-produção, enfim, as diferentes etapas envolvidas. Quem está ali, como é que é isso? Então, hoje no Rio de Janeiro, nós temos mais de 50 profissionais de cinema e cristãos. E São Paulo também não fica longe, tá? Mas o núcleo principal no Brasil é o Rio de Janeiro. E são profissionais que são formados, estão estudando, estão se aprimorando e eu creio que daqui para frente as produções serão cada vez melhores. Até porque nós estamos trabalhando isso, né? Nós já tivemos a primeira mostra, temos encontros, agora o festival e o festival vem com essa proposta para que o profissional seja estimulado para produzir melhor e com mais qualidade. Entendi. Nós temos aqui dois atores. Como é que vocês veem essa questão da atuação, ainda mais num filme cristão? Então, de alguma forma, de haver um mínimo de equilíbrio e coerência entre o que uma pessoa, a gente sabe, seu comportamento dela na sua vida pessoal, com, de repente, com levar uma mensagem cristã, por exemplo.
Eu vou começar com um exemplo que a gente tem tido dentro da Companhia de Artes Dom Real. A palavra-chave para mim chama-se compromisso, né? Existem muitos adolescentes dentro da Companhia de Artes hoje que começou criancinha, cresceu adolescente, chegou à juventude, não quis ter um compromisso com a igreja no sentido geral, batismo, né, de se tornar membro. E o tempo foi passando, ela se acostumou tanto a fazer aquelas coisas que eram rotineiras na igreja, que ela não quis ter um compromisso maior com a igreja. Ou com Cristo, né? Ou com Jesus em si. Né? E isso trouxe dificuldade dessas pessoas ter um confronto espiritual. Você vai para a rua fazer um evangelismo com arte, você se depara com situações e realidades diferentes. Se essa pessoa não tem um preparo, como ela vai agir diante daquilo? Então não basta só o profissionalismo, basta a intimidade, basta o conhecimento com aquele que é o maior diretor, que é o nosso próprio Deus. Então, eu vejo essa dificuldade, né, já respondendo essa pergunta do fato de ser um profissional e ter que atuar no cinema cristão ou numa peça de teatro cristã, pela falta desse conhecimento, dessa aproximação a Deus. Então, isso para mim, na minha visão, causa um certo impedimento dessa pessoa saber como agir, porque não é só ser profissional. Você tem que ser profissional dentro do que você faz, que é o que o cinema cristão quer atingir, e essa é a nossa meta. Você acha possível, Leandro, um ator secular participar de um filme cristão? Eu acho possível ele participar, sim. Só que para estar ali dentro precisa ter esse contato com Deus, ter essa intimidade com Deus, porque a mensagem de Cristo ela é muito mais além do que técnica. O Salmos 33, verso 3, Davi diz assim: tangei com júbilo e com arte. O salmista já inspirava os seus músicos. Tanger significa ele tinha tocar. Arte, ele tinha técnica, mas ele tinha unção de Deus, ele tinha a direção do Espírito Santo. E é isso que precisa ter, porque a gente pode ter todo o talento do mundo. Verdade. A gente pode ser os maiores profissionais. Se a gente não tiver a aprovação do maior diretor, que é o nosso Deus, e nada aí, funciona. No caso, assim, quando ele tocou nesse assunto, eu achei muito interessante, porque é uma coisa que acontece constantemente. A gente tem um Ministério de Teatro, eu faço parte do Ministério de Teatro, Jeová Jireh, Deus da provisão, no caso, né? E a gente bate muito nessa tecla, dessa questão principalmente eu sou muito, assim, perfeccionista, então gosto muito de me profissionalizar, de me capacitar, de estudar. E muitos dos integrantes, às vezes, têm essa dificuldade. Até um tempo atrás, a gente tinha essa dificuldade de se capacitar. Sendo que, em responder a pergunta, né? Eu acho que o ator em si, ele tem que ser profissional, ele tem que ser capacitado, mas essa questão da intimidade, não tem como você achar a necessidade de Deus. Deus mostra a necessidade do que Ele quer para nós. Então, por exemplo, às vezes a gente está atuando numa peça, a gente está cansado de saber das falas, cansado de saber marcação, para onde a gente ir, o que a gente tem que fazer. Sendo que, de acordo com a necessidade, Deus muda tudo na hora. Então não adianta ser você só profissional, porque o cara que é só profissional, ele vai se basear só naquilo que ele sabe, naquilo que ele entende. Ele não se adapta a uma nova situação. Agora, ali. quando você está ligado com Deus, Deus ele faz coisas nos momentos certos, conforme Ele quer, que vai atender às necessidades dele. E é bom que a pessoa tenha essa intimidade com Deus para reconhecer isso e para conseguir vivenciar isso. Um exercício pessoal também, se me permite, de descentralização do teu ego, né? do teu eu, porque o artista ele é por excelência vaidoso, ele precisa fazer o melhor trabalho, esse trabalho ele traz um público, ele traz uma audiência. E esse trabalho em cima do talento dele, no sentido, se ele não cuidar, é difícil separar. É difícil separar, então ele descentraliza Cristo nessa hora. Quando nós começamos esse movimento, o que a gente falou muito foi mais ou menos isso. Você é artista, ok, mas não descentraliza quem está na tua frente, não. Descentraliza quem te criou, quem te deu a arte dentro de você. E é difícil, às vezes, você lidar com isso, porque o teu público, você tem o teu público, mais cedo ou mais tarde você tem o teu público. Mas quer saber, eu acho que essa questão, claro que tem propriamente o artista, o ator, a atriz, enfim. De repente, a palavra até artista, tem gente que tem restrição com ele. Então, pronto, o ator, a atriz, aqueles que vão efetivamente fazer os papéis no filme. Mas eu acho que a gente, é só traçar um paralelo com aquilo que a gente já conhece.
conhece. Por exemplo, a música gospel, ou a própria TV cristã. Há boas novas aqui que você assiste, que você coopera, que você sustenta. Eu quero, inclusive, agradecer os nossos semeadores nesse momento, que são os patrocinadores do programa Cabeça para Cima. A gente sabe que, por exemplo, na produção de um CD muito ungido, pode haver e deve haver, com certeza, há muitos músicos que não são cristãos ali tocando, que participaram como técnicos gravando. Há essa cooperação. A TV também tem isso. Nossos cooperadores, nossos trabalhadores aqui na Boas Novas não são todos evangélicos. E nem a gente tem... Seria até ilegal no Brasil você querer impor tal coisa. E nem nós queremos. Tem sido, inclusive, uma forma da gente ter contato. O Ricardo sabe disso desde o início da história. Pelo contrário, quando a gente começou o trabalho de TV, não havia É verdade. um profissional. Quando nós adquirimos uma TV que já existia comercial no Amazonas, foi assim que a Boas Novas nasceu. E depois no Pará, enfim, naquela época ela era a retransmissora da Manchete, né? No estado do Amazonas, em todo o estado. E nenhum profissional que ali trabalhava, sequer nem nas rádios, na rádio, tinha uma FM em Porto Velho, AM em Manaus, e nem nas TVs era evangélico, cristão nenhum. E você foi trabalhar e produziu um conteúdo cristão. E quer dizer, então, eu acho que você querer ser purista a ponto de dizer, não, nós vamos fazer um filme, eu acho que é fora da realidade. Agora, nós vamos ao intervalo e vocês vão voltar colocando aquilo que vocês consideram ser essencial, no sentido de ter, né, aquele compromisso realmente que o Leandro falou com Cristo. A gente volta já. Cabeça pra cima, cabeça pra cima. Estamos aqui, o debate continua quente, sempre no intervalo, e o tema hoje é o cinema cristão. A gente está falando um pouco sobre a história do cinema cristão brasileiro, que começou aí aproximadamente 30 anos atrás, deu uma parada, mas aí na última década vem engatando de novo, e a gente vê agora sendo efetuado, inclusive, festivais, o Festival, melhor dizendo, Nacional Cinema Cristão, que está na sua segunda edição e vai ser realizado aqui na Boas Novas. A premiação, na verdade, será realizada neste sábado às 19 horas, horário de Brasília, tá? A gente está com o horário nacional de verão aí já instalado no Brasil, a gente está com 3 fusos diferentes nas nossas praças, né? Mas, e não são 4 porque o Acre agora se juntou com o Amazonas, senão a gente teria 4 fusos. Mas, enfim, mais às 19 horas no horário de Brasília vocês vão poder acompanhar. Antes da gente voltar propriamente ao tema, e a gente ficou de voltar falando sobre o que vocês consideram aquele papel, aquela área importante ou nevrálgica para efetivamente ter alguém que tem realmente um compromisso com Cristo. Mas vamos ver um VT falando... Aliás, Paulo, segura um pouquinho o VT para mim. Como é que vocês veem realmente essa questão desse compromisso, dessa área? Existe alguma área específica ou, de alguma forma, também, às vezes, você abre até para trazer um ator e como uma forma de deixar ele ter contato com o Evangelho de Cristo e ganhá-lo até para Cristo? O cinema, ele é diferente do que a música. Um cantor, ele é um adorador. Ele precisa ter esse compromisso com Deus, essa aliança com Deus. Uhum. Quando você fala de cinema, você pode trabalhar com atores cristãos como atores não cristãos, porque ele é um ator, ele está representando, ele não está vivendo aquilo. O cantor não, ele precisa viver isso na vida dele. Ele não está ali num palco representando. Ele não está representando. Enquanto que no cinema é um personagem, um roteiro que está sendo desenvolvido. Exatamente. Tá certo. No filme que nós produzimos, O Reencontro do Amor, que inclusive vai ser lançado no festival, mas só vai ser exibido para o público presente, eu convidei, nós selecionamos atores e eu convidei 2 atores do meio secular, porque eu não encontrei no mercado cristão atores à altura do que a gente estava precisando ali para essas atuações. Entendi. E eles foram muito impactados, a resposta foi muito positiva, eles já iniciaram um processo de oração. E uma coisa que me chamou muita atenção, que eles comentaram, que em toda a carreira deles, eles nunca participaram de uma produção com tanta paz, com tanta harmonia. Toda manhã a gente parava... É uma guerra de egos, o set de um filme, não posso imaginar. Antes né, a gente montava o set, parava tudo, orava e aí dava procedimento. E eles ficaram impactados com isso. Sem grito, sem briga, sem discussão,
tudo numa harmonia muito grande, e aí isso realmente chamou muita atenção. E digamos que essa houvesse uma estratégia discussão, nossa. por exemplo, acho que a diferença, até a gente briga diferente, pode brigar, até pode, mas daí não fala palavrão, quer dizer, as ofensas pessoais são, Até ou pelo isso menos é não diferente, devia, né, quer dizer... Por isso, quando você pergunta se é possível, Rebeca, é possível sim, porque essa aproximação traz eles a ter um contato com Deus e um compromisso maior, talvez, daquilo que nunca tinham. Então, há essa possibilidade. Eu só quero aqui abrir aspas. Eu conheci Verônica, eu gravei um curta agora em agosto, chama Impressões, direção de Eduardo Fraga. Vai estar sendo exibido agora em janeiro a fevereiro. E dentro do set, no período em que a gente estava junto, nos períodos de ensaios, né, o Eduardo chegou para mim uma vez e disse assim, inclusive quero mandar um abraço para ele, né, meu diretor, um cara fantástico. E ele disse assim, olha, uma certa vez, uma produtora de cinema cristão me ligou, me mandou um e-mail me pedindo um ator cristão para fazer participação no filme dela. E eu nunca tive aqui um ator cristão, ou pelo menos que se identificasse como cristão, né? E nesse período ele me conheceu através não do que eu falava, porque eu não cheguei dizendo para ele que eu era cristão, mas a minha conduta demonstrava isso, tanto que no período de 8 meses juntos eu só fui dizer, nós fizemos 2 momentos de oração ali, que eu tive dificuldade de fazer isso porque a gente estava lidando com pessoas naquele momento ali que não tinham esse hábito. E ali ele virou para mim e disse assim, olha, eu vou te dar o contato dela, porque você, eu acho que você é a pessoa certa que ela está procurando. Ele disse isso para mim. E assim, eu conheci a Verônica através dele. Então é legal a gente ver esse grupo, inclusive, então, embora que a gente ache que não precisa, mas como é bom quando você precisa poder ter um ator, uma atriz que são cristãos. Exatamente. E ali eu peguei o contato da Verônica, passei a conhecê-la, né, com muito carinho, não por estar na presença da Verônica, mas uma pessoa de Deus, uma pessoa fantástica, que tem a presença do Espírito Santo na vida dela. Por isso acredito muito no Festival de Cinema Cristão, por causa da presença do Espírito Santo sobre ela. E eu acho que esse contato, voltando à sua pergunta, se isso é possível, sim, é possível. A gente passar para as pessoas esse compromisso. E assim, o cinema cristão ele tem tudo para ir à frente, porque eu acredito que Deus está no controle da situação e Ele que viabiliza. Vamos ver o VT, então, e conhecer um pouquinho melhor o que vai ser o festival? Vamos lá. Olá! A Agenda Cultural Brasil e a Rede Boas Novas de televisão têm a honra de convidá-lo a participar desta grande premiação, o primeiro festival de cinema cristão no Brasil, que acontecerá no dia 26 de outubro, às 19 horas. Vão ser premiados profissionais e obras em 14 categorias. Serão contempladas 10 categorias de longas-metragens, além de melhor curta-metragem, melhor animação, melhor documentário e melhor videoclipe. Já está confirmada a presença do bispo Marcelo Crivella e de sua esposa Silvia Jane Crivella. E no time de apresentadores, já confirmada a apresentação do Dr. Rubens Teixeira e do jornalista Anderson Nascimento. E no time feminino estarão a deputada federal Lilian Sá, a vereadora Tânia Bastos, Celeste Fernandes, Nayane Câmara e outros grandes profissionais. André Câmara. A Eliana Vale. Mas não para por aí. Será uma noite também de louvor com a cantora Mara Maravilha, Adriano Gospel Funk, Street Dance, Peculiar Family e outros cantores. Então, não deixe de participar. A transmissão será ao vivo pela internet em www.boasnovas.tv e também na sua televisão, aqui na Rede Boas Novas. Até lá! Até lá! Gostei. É lindo, né? Essa música remete realmente. Você vê, o que uma pequena, uma ambientação, uma musiquinha já te remete, faz tudo. Essa é a magia da coisa. Olha, Rebeca... Orçamento, que a gente não falou, onde que vocês captam, de repente alguém nos assiste, a gente sabe que de alguma forma, não sei, os patrocinadores, digamos assim, não sei nem se essa é a palavra correta, não é verdade? A gente sabe que no Brasil existe a Ancine, de alguma forma a Ancine tem alguma ligação, ela contempla alguma coisa para a produção cristã? Então, nós trabalhamos também com Lei de Incentivo à Cultura e Ancine, né, a Lei Rouanet, e hoje o segmento gospel, ele é
os projetos são tão aprovados como qualquer outro projeto. Nós, inclusive, aprovamos um projeto de um filme longa-metragem, o Restitui, 1.740 e poucos mil, pela Ancine. Temos mais de 60 projetos aprovados na Lei Rouanet. Então, em relação à aprovação, a gente tem toda essa experiência. É só preencher os critérios técnicos mesmo. Não é uma coisa tão simples de fazer, tá? Eu tenho 2 equipes que trabalham nessa parte de elaboração. Você passa muito tempo estudando para entender, porque é algo muito complexo. Mas, enfim, essa área não nos preocupa, porque realmente nós dominamos muito bem. A maior dificuldade para o segmento e também para o segmento secular sempre foi a captação. E eu defendo aqui uma tese, é a qualidade do produto. Quando nós apresentamos a proposta do filme Reencontro do Amor, nós apresentamos para a Brastemp, eles abraçaram o projeto na mesma hora, porque eles viram que esse filme teria qualidade. Então, assim, a gente tem dificuldades? Tem. A gente sabe disso. Mas a partir do momento que nós construirmos, traçarmos um caminho com qualidade, fazer um festival com qualidade, com produções, ótimos roteiros, nós vamos avançar muito mais rápido do que nessa última década. E assim, eu gostaria até de lembrar aqui como surgiu essa ideia de iniciar o trabalho do festival. Eu trabalho há 20 anos, né, com TV, trabalhei em novelas, trabalhei para o programa do Jô, na época do SBT. E o cinema sempre me despertou muito interesse. E um dia eu estava na Paulista vendo uma exposição de fotos. E Deus falou para mim assim, se prepare, porque você vai fazer mostras e festivais de cinema. Uau. Eu falei, Deus, mas eu não entendo nada de cinema. Minha área, já trabalhei com teatro, também com rádio, com TV, enfim. Aí Deus falou assim, vai e estuda. Vai e estuda. Olha e aí, só. eu já em janeiro isso foi 2007. Uau. Quando foi 2008, em janeiro, eu fiz o primeiro curso com a Daniela Castilho. Eu falei, Senhor, estou aqui para fazer a tua obra. Porque o meu sonho, que eu sou formada em teologia, meu sonho era ser missionária na África. Falei, Deus, eu quero fazer a tua obra onde você quiser. Mas os teus sonhos vão chegar lá, né? Vão, com certeza. Amém. E aí Deus falou, então, uma África para você é muito mais complexa do que você está buscando. Uma terra muito mais dura. Árida, seca. Eu falei, poxa, aonde será que Deus vai me levar? Né? Enfim, e aí, estudando, fazendo cursos, Deus me trouxe para o Rio de Janeiro, e o Rio, ele é a capital da cultura. Verdade. Enfim, e aí eu conheci o Ricardo, a Adriana e a Foriu, e os profissionais foram chegando, Rio de Janeiro. Né? E o Igor, o Leandro e tantos outros. Hoje nós temos mais de 200 profissionais do cinema envolvidos no projeto, e eu fico muito feliz. E nós queremos fazer a obra de Deus. Festival agora de sábado já é a segunda edição do festival? Não, na verdade, a Mostra de Cinema Cristão foi realizada no ano passado, em outubro. Foi o primeiro projeto de cinema no Brasil. Depois entramos nos encontros, e o festival, na verdade, é o primeiro festival. É o primeiro festival. Mas é a segunda no sentido de evento, na verdade. E não, assim, como a gente se sente honrado, como TV Cristã, que está aí 24 horas fazendo, que é uma pioneira também, né, nessa área no Brasil, de ver. E o que é legal lembrar aqui, que a resposta foi tão positiva, que nós recebemos 140 inscrições de filmes e videoclipes pelo Brasil todo. Exatamente. Então, hoje nós temos mais de 100 curtas-metragens produzidos. A ideia, então, é que essas pessoas que estão, de alguma forma, se envolvendo, já que há tantos inscritos, que eles venham e, de alguma forma, tenham contato, aprendam, se reciclem, cresçam para produzir mais e melhor. Exatamente. É um estímulo, né? O festival. Inclusive, a nossa proposta para 2014 é levar o melhor filme para os Estados Unidos, para participar num festival
do Gideon lá, né? Então, a proposta mesmo é estar estimulando o tempo inteiro. Eu defendo muito essa parte. Quem está assistindo a gente, quem é que pode vir ao festival? Quem que pode vir à mostra? Qualquer pessoa? A entrada é franca? Como funciona? Não, porque com certeza está... Né? Então, o espaço físico nós já fechamos, né? Já temos todos os convidados já fechado, então... As pessoas que querem assistir pela Tem que TV ser pela Boas TV Novas, ou pela internet. Pela web, né? Então, pode assistir pela TV. Então tá, a gente vai ao intervalo, a gente volta, claro, com música, mas na despedida a gente dá as dicas finais para você que está ligadinho com a gente. Cabeça pra cima. Sabia que era tão amado, que a minha vida valia um preço tão caro. Filho de Deus, homem santo, foi humilhado por mim, traspassado. O meu pecado Jesus Cristo levou, minha tristeza e minhas dores. Ele não merecia estar ali, mas foi por mim e por ti. Cristo morreu pra salvar, Ele te ama. Abra a porta do teu coração e deixa Ele entrar e reinar em sua vida. Um mundo cheio de amor, assentado à direita do Pai. Jesus Cristo é o Senhor, Cristo morreu pra salvar. Ele te ama, abra a porta do teu coração e deixa Ele entrar e reinar em sua vida. Um mundo cheio de amor. Vai. É o Senhor, e Jesus Cristo é o Senhor. À direita do Pai, Jesus Cristo é o Senhor. E vai cantar, povo de Deus. Oh, mas canta aí, povo de Deus. Levanta a voz aí. Assenta à direita do Pai, Jesus Cristo é o Senhor. Eu não sabia que era tão amado, que a minha vida valia um preço tão caro. Filho de Deus, homem santo, foi humilhado por mim, traspassado. O meu pecado Jesus Cristo levou, minha tristeza e minhas dores. Ele não merecia estar ali, mas foi por mim e por ti. Cristo morreu pra salvar, Ele te ama. Abra a porta do teu coração e deixa Ele entrar e reinar em sua vida. Um mundo cheio de amor, assentado à direita do Pai. Jesus Cristo é o Senhor, Cristo morreu pra te salvar. Ele te ama, abra a porta do teu coração e deixa Ele entrar e reinar em sua vida. Um mundo cheio de amor. Vai. É o Senhor, e Jesus Cristo é o Senhor. Só Jesus Cristo é o Senhor. E canta aí, povo de Deus, assentado à direita do Pai. Jesus Cristo é o Senhor. Eu sei que Ele é o Senhor. E Jesus Cristo é o Senhor. E Jesus Cristo é o Senhor. Assentado à direita do Pai. Jesus Cristo é o Senhor. E Jesus Cristo é o Senhor. Ah, mas só meu Deus é o Senhor. E Jesus Cristo é o Senhor. Assentado à direita do Pai. Jesus Cristo é o Senhor. Só Jesus Cristo é o Senhor, meu irmão. Aleluia. Assentado à direita do Pai. Jesus Cristo é o Senhor. Estamos na Jamaica. Amém, gente. Parabéns. Louva a Deus. Ministério Louva Amém. a Deus. Obrigado. Brasília? Isso, exatamente. Beleza. Muito bom tê-los aqui. Parabéns Que bom, a pelo gente trabalho. agradece a oportunidade, que Deus abençoe. Tá Todos certo. vocês da Rede Boas Abertos para Novas. convites aí de qualquer lugar do Brasil. Qualquer lugar. Beleza. E o contato deles está Amém. na tela e está também no nosso site, bem como os contatos dos nossos convidados. E, claro, no site da Boas Novas você vai encontrar toda a informação sobre o festival. Verônica, muito obrigada, Verônica Brendley, pela presença e parabéns aí pelo trabalho. Eu quero agradecer por esse momento, também agradecer pela parceria com a Boas Novas. Só quero lembrar rapidamente, nós estamos com um projeto após o festival, é o Cinema na Praça.
levar cinema para o Brasil inteiro. Legal. E o maior desafio hoje é recursos. Então eu quero desafiar você que está assistindo o programa. Por favor, nos ajude. Nós estamos fazendo a obra de Deus. Entre em contato conosco, cinemacristão.com.br, e não esqueça, anota na sua agenda. Sábado, 26, às 19 horas, aqui na TV Boas Novas, assista o Festival Nacional de Cinema Cristão. Leandro Azevedo, obrigada pela presença. Prazer foi meu, que agradeço, Rebeca, pela oportunidade de estar aqui na Rede Boas Novas e vamos juntos. Estou seguindo a caminhada. Mesma coisa para o Igor. Igor Jardim, muito grata, Igor, pela presença. Eu que agradeço você, Rebeca. Foi um prazer estar aqui, primeira vez, né? Foi muito legal. Vamos caminhar junto também. Volte sempre. Ricardo Ribeiro, valeu, amigo. Obrigado. Obrigado pelo convite. Beleza, a gente termina o programa com o Mistério Louva a Deus. Alegria! Me alegrei quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Foi que a bênção tá me esperando, então espera que eu já vou. Tá todo mundo feliz pra receber a unção. Se você quer vir comigo, por favor, levante a mão. Me alegrei quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Foi que a bênção tá me esperando, então espera que eu já vou. Tá todo mundo feliz, você vai receber a unção. Se você quer vir comigo, por favor, levante a mão. É pra lá que eu vou. Vou para a casa do Pai, com muita alegria Jesus me chamou. Vou para a casa do Pai, eu vou. Vou para a casa do Pai, com muita alegria Jesus me chamou. Vou para a casa do Pai. Me alegrei quando me disseram: vamos à casa do Senhor. É que a bênção tá me esperando, então espera que eu já vou. Tá todo mundo feliz pra receber a unção. Se você quer vir comigo, por favor, levante a mão. Me alegrei quando me disseram: vamos à casa do Senhor. É que a bênção tá me esperando, então espera que eu já vou. Tá todo mundo feliz, vai receber a unção. Se você quer vir comigo, por favor, levante a mão.